Olá, muito bom dia para você que acompanha a programação da TV Câmara Campinas. Estamos chegando com mais uma edição do nosso Estúdio Câmara ao vivo. Hoje, terça-feira, dia 20 de janeiro. Ô, gente, tá friozinho lá fora, né? Sentiu um friozinho hoje? Estamos aí um clima diferente nessa terça-feira. Vamos iniciando o nosso programa e o tema de hoje dialoga diretamente com a nossa saúde mental. Hoje a gente fala sobre os efeitos da vida paralela, né? Mas o que é essa tal de vida paralela? É novo para você? Pode ser, o termo pode ser novo, mas vida paralela é questionar o passado e imaginar o futuro. Isso faz parte da natureza humana, né? O problema começa quando esse movimento ele se transforma em fuga. Quando a mente abandona o agora, o aqui e o agora, né? É que começa aí um problema, porque você perde a noção do controle. Você já se pegou pensando assim, ó, e se? E se eu tivesse feito outra escolha? E se a minha vida tivesse seguido outro caminho? Você também vive pensando assim? Você já se pegou dessa forma? Manda sua mensagem pra gente, o WhatsApp tá na tela, nossa produção já está com o WhatsApp aberto para receber a sua mensagem. Nós estamos com os nossos convidados aqui, daqui a pouquinho vou apresentá-los, tá? Mas conta pra gente, você vive nessa? E se? E se? Você pensa mais no passado ou no futuro e aí você esquece de viver o aqui e o agora? E o que isso tem ocasionado para a sua vida? Já parou para pensar? É sobre isso que a gente fala daqui a pouquinho aqui no nosso Estúdio Câmara, porque agora nós temos algumas informações atualizadas e olha só que oportunidade. A IMA, a Informática de Municípios Associados, abriu inscrições para um concurso aqui em Campinas com vagas para nível médio, técnico e superior. As inscrições vão até o dia 1º de março, só pela internet, tá? E a contratação será via CLT. Tem cargos na área de atendimento, TI e jurídico, com salários que podem passar aí de mais de R$5.000, além de benefícios como plano de saúde, odontológico, vale refeição ou alimentação, também vale transporte, seguro de vida e auxílio creche. E dependendo do cargo, o trabalho pode ser presencial, híbrido ou home office. A prova está prevista para o dia 12 de abril e vai ser aqui em Campinas. As inscrições são pelo site da Concesp, com taxa de R$ 45,64 para médio técnico e R$ 58,09 para superior. E tem isenção para doadores de sangue ou medula, conforme o edital. Então, para conferir tudo certinho, o edital está no site da Concesp e da IMA. Acesse, inscreva-se e boa sorte para você. Mais informação chegando, atenção, Esporte de Campinas. Estão abertas as inscrições para o programa Bolsa Esportes Municipal da Secretaria de Esporte e Lazer. Mas aqui tem um detalhe muito importante, tá? É um programa exclusivo para OSCs, as organizações da sociedade civil, com sede aqui na cidade de Campinas. Então, pessoa física não pode se inscrever. As inscrições, tá, para as OSCs, vão até sexta-feira, dia 23, pelo SEI externo da Prefeitura. O programa vai distribuir bolsas para atletas, técnicos e guias para desportivos em várias modalidades, como atletismo, judô, natação, vôlei, futsal e outras. A seleção vai considerar os resultados esportivos de 2025 e o benefício será pago por 9 meses, com início previsto para abril de 2026. Previsão do tempo chegando para você agora. Como é que fica o tempo hoje, hein? Bom, acordamos, eu levei um susto, olhei lá fora, fui lá, falei, gente, mas tá toda essa frescurinha mesmo? É isso. Mínima 17, máxima 25 graus. Hoje o tempo segue assim, né? Um solzinho, nuvem. De acordo com a previsão, não chove não, mas teremos um dia fresquinho pela frente. Vamos lá, um ótimo dia para você. E agora a gente chega no nosso tema central, vamos apresentar os nossos convidados, a gente fala da nossa mente, né? A mente humana, ela é treinada para simular cenários, né? É assim que aprendemos, é assim que evitamos erros. Mas quando ele se repete de forma circular, sem solução, a gente entra num campo da ruminação. E essa ruminação, sabe, ficar ruminando, está fortemente associada à ansiedade, à depressão, à autocrítica intensa. E aí, quando esse pensamento deixa de ser apenas repetitivo e passa a construir uma narrativa inteira de vida alternativa, surge o chamado efeito da vida paralela. Bom, passei uma parte bem técnica para você. A gente precisa compreender esse efeito da vida paralela. Então, é por isso que hoje nós
convidamos duas pessoas especiais aqui. Nós estamos recebendo a especialista em dinâmica relacional e emocional, mentora de casais e palestrante, a Elisa Pereira. Seja muito bem-vinda. Bom dia, obrigada pela sua presença. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Estou muito feliz de retornar aqui hoje, né? Vamos falar disso, né? Dessa vida paralela, dos efeitos, né? E que importante esse tema, né? Muito importante. Maravilha, Elisa. Obrigada pela sua presença mais uma vez. E com a gente também o doutor, psiquiatra, psicoterapeuta, especialista em neurodivergência adulta e saúde mental corporativa. Doutor Fábio Fonseca, seja muito bem-vindo. Obrigada. Obrigado. Mais uma vez eu queria agradecer o convite, poder esclarecer esse tema tão prevalente na vida de todo mundo, né? Quem nunca, né? É uma coisa tão humana, quem nunca se viu tentando fugir e imaginar um passado ou um presente idealizado, né? Exatamente, o doutor tocou num ponto essencial, né? Fugir. Parece uma fuga mesmo, porque você não quer viver o seu presente, daí você fica indo lá atrás, no passado, ou então você vai lá no futuro e aí você não consegue viver o hoje, né? A ciência já mostrou que a mente humana, olha que interessante esse dado, depois eu quero que o doutor complete pra gente, a ciência mostrou que a mente humana, ela divaga em média 47% do tempo. Esse dado é de uma pesquisa conduzida pela Universidade de Harvard. E o que é isso, né? A cabeça da gente passa quase metade do tempo longe do presente. Mesmo a gente acordado, a gente passa boa parte do dia no piloto automático, com a mente vagando, gente. E quanto mais distante do presente a mente está, maior tende a ser o nível de infelicidade. Então, diante disso, eu começo perguntando para o doutor, do ponto de vista do funcionamento do cérebro, né? O que leva a mente humana a idealizar tanto o passado e criar essas chamadas vidas paralelas? E sobre essa pesquisa, a gente passa meio fora da casinha mesmo assim, 47% do tempo, é isso mesmo? A gente passa boa parte do tempo planejando ou tentando resolver problemas, e essa capacidade de poder transformar o presente, o passado e o futuro em algo simbólico, em palavras, em planejamento, isso é que nos difere dos outros animais. Então, evolutivamente, a linguagem conseguiu conferir a gente a capacidade de resolver problemas, de planejar o futuro, de corrigir as rotas de acordo com o passado. Então, se a gente for parar para pensar, o planejamento, o raciocínio, a linguagem, esses pensamentos em relação ao futuro e ao passado nos diferenciam e fizeram com que a gente conquistasse tudo isso que a gente tem hoje. Perfeito. A questão é que muitas vezes a gente não consegue diferenciar aquilo do qual a gente tem um certo controle e daquilo que muitas vezes é incontrolável. E aí a linguagem, ela nos traz uma série de possibilidades, os pensamentos, a linguagem, e ao mesmo tempo algumas armadilhas, porque a gente às vezes acha que a gente consegue resolver problemas mentais e problemas do passado ou do futuro, como a gente consegue resolver os problemas do dia a dia. Então, aquilo que às vezes é uma armadilha, também é uma solução, dependendo do que a gente consegue diferenciar. Eu costumo brincar, né? A gente tem um martelo, e o martelo serve para muita coisa, mas a gente não pode querer resolver tudo com o martelo. Exato. Então, essas fantasias, muitas vezes, são formas de resolver as coisas, né, de planejar o futuro e de aprender com o passado, que quando perdem o controle, a gente começa a achar que a gente consegue resolver tudo se a gente ficar ruminando. A gente acha que a ruminação é um problema, e a gente que é uma solução, mas a gente descobre que é um problema e que a gente está tentando resolver coisas que estão fora do nosso controle. Exatamente, verdade. Você já se pegou ruminando aí? Sabe o que é isso? Ruminando, né? Você fica voltando. Ruminando vem o boi, a vaca, eles ruminam, né? Fica assim, entendeu? E a nossa cabeça fica desse jeito. Eu já me peguei assim várias vezes, acredito que você também, porque esse é um tema que é uma situação que acontece com todos nós. É natural, às vezes, a gente ficar apegado a alguma coisa e fica, poxa vida, mas e se eu tivesse tentado? Nossa. Então a gente precisa entender, né, o que isso ocasiona no nosso aqui, no nosso agora. Agora, Elisa, emocionalmente falando, né, por que tantas pessoas elas transformam decisões antigas em culpa permanente, né? E o que isso revela sobre a relação que a gente tem com a gente mesmo, né? Então, assim, não consegui resolver um problema no passado, vou ficar ruminando, como disse o Dr. Fábio, e aí essa ruminação, eu não consegui resolver lá, eu não vou conseguir resolver aqui, porque o problema ficou lá. E aí vai aumentando uma culpa, e eu vou carregando isso, e eu tenho uma dificuldade de resolver uma relação
comigo. Sim, sim. Na psicologia, nós observamos pessoas com uma autoexigência excessiva, né? Perfeito. E que tem sempre uma avaliação de si mesma muito punitiva, né? Ela mesma se pune, ela mesma se culpa, então ela fica ruminando naquele pensamentos que retornam, né, sempre repetitivos, e ela não sai daquilo, ela fica aprisionada lá, né? E muitas vezes a pessoa avalia aquele passado com a maturidade presente. Por exemplo, ela fez determinada situação, ela fez um ato no passado, na adolescência, porque ela não tinha a maturidade que ela tem hoje. Perfeito. Né? Então, ela fica olhando para aquilo de uma forma errada até, porque ela poderia avaliar e falar, naquele momento eu não tinha a maturidade para resolver aquela questão de forma diferente, mas ela não consegue olhar para aquilo, né, e enxergar desta forma. Então ela fica se punindo, se culpando, se exigindo. Geralmente são pessoas com uma autocrítica muito severa. Muito bem, agora vamos lá então, olha só como a gente está caminhando, né? Enquanto a mente revisita o passado, o corpo reage como se aquela dor ainda estivesse acontecendo agora. A repetição desses pensamentos estimula a liberação de cortisol, hormônio diretamente ligado ao estresse. Agora, doutor Fábio, os impactos diretos, né, desse estado contínuo do estresse na saúde mental, porque você acaba sendo um estresse, você fica ruminando, você fica estressado, você não consegue resolver. Tem uma relação clara com transtornos de ansiedade, depressão? Tem uma relação fundamental, porque as pessoas elas acham, e a gente está muito em voga esse discurso da serotonina, da dopamina, como se houvesse apenas essa via fisiológica e bioquímica. Não, os transtornos mentais eles são multifatoriais. Então a gente às vezes age com medicação, mas a questão comportamental e psicológica também são fatores de manutenção muito importantes. Então a ruminação ansiosa, né? Você ficar tentando controlar o futuro, com intolerância e incerteza, e criando mapas mentais para se acontecer isso, eu vou fazer aquilo. Eu tenho que dar conta de todas as possibilidades. E eu tentar ficar entendendo o porquê das coisas na depressão. Isso são fatores de manutenção da ansiedade, da depressão. E as pessoas acham que se elas não fizerem isso, é horrível me preocupar e é horrível eu ficar me culpando pelo passado. Mas tem uma armadilha. Se eu não fizer isso, eu seria uma pessoa irresponsável, eu não vou estar me preparando para o futuro. E são pegadinhas. E essas pegadinhas mentais são ciclos de manutenção da ansiedade e depressão. Então eu costumo dizer para os meus pacientes, a gente vai dar a medicação para você, mas lá na frente você vai querer parar de tomar remédio. E se a gente não rever algum desses ciclos de manutenção, dessas pegadinhas mentais, dessas bengalas emocionais, a gente vai tentar parar de tomar o remédio e isso pode voltar. E aí a culpa não é da medicação. Então, a medicação ela é apenas um andaime, uma escada para ajudar você a subir um nível superior. Quem vai subir é você. Mas se você subir com os mesmos vícios mentais e ficar achando que você precisa daquilo para conseguir subir, que aquilo ali é o seu amuleto da sorte, o amuleto da responsabilidade, a gente vai acabar parando no mesmo lugar, num ciclo vicioso. Então a gente vai começar a pensar, será que é isso mesmo? Vamos pensar se você não consegue ser responsável de uma outra forma, se você não consegue tentar entender não o que causou, mas o que está mantendo você preso. Porque uma grande pegadinha é as pessoas acharem, eu preciso entender como foi que eu fui parar nisso. Exato. Eu dou sempre a metáfora para os meus pacientes. Se jogarem uma bituca de cigarro e começar a pegar fogo, nesse momento, como o fogo começou, não importa. O que importa é o que está mantendo esse fogo aceso, de onde está vindo o material inflamável. O que está mantendo e como eu saio, como eu apago o fogo, às vezes não importa como começou. Essa pergunta vem depois. Olha só, interessante, porque a gente tem esse costume, né? É algo meio que natural. Você tem um problema que você não conseguiu resolver, aí você tem, claro, toda ação gera uma reação, então tem a reação daquela ação lá de trás. E aí você fica tentando, não, mas eu preciso consertar isso aqui, porque se eu arrumar isso aqui, eu vou conseguir viver melhor daqui para frente.
Mas, gente, a gente precisa parar, peraí, respira, porque aqueles contar até 10 super vale, a respiração super vale, a gente tem que estar no consciente, no aqui, no agora, para a gente poder entender como é que a gente funciona. Nós estamos aqui há um ano discutindo sobre comportamento, falando sobre saúde mental, e todos os dias nós temos pontos importantíssimos e que a gente está aprendendo. Então, é importante a gente parar, respirar, e principalmente quando a gente fala essa questão da ruminação. Isso arrebenta com a gente, tanto cabeça, coração, corpo, porque a gente fica mal, a gente fica triste. Você não vai conseguir resolver um problema do passado que já ficou lá atrás, mas você teima em resolver. E aí, quando a gente fala no campo de relacionamentos, isso existe muito, né? Como é que essa vida paralela, Elisa, afeta os vínculos reais? As pessoas se afastam mais por frustração ou por medo de reviver dores? Porque quando a gente fala de relacionamento, tanto familiar, amoroso, enfim, o rompimento, né, tem um motivo. E aí esse motivo pode ter sido não esclarecido. E a gente vive, vamos colocar uma aspas assim, você vai entender o que eu estou falando? O resto da vida tentando entender o porquê. E esse porquê não vai ter uma solução, não vai ter uma resposta óbvia se você não voltar lá atrás, né? Mas você não vai voltar lá atrás. Então, gente, é importante a gente entender que, às vezes, não ficou sem solução, vai continuar sem solução. E quando a gente fala de relacionamento, isso vem muito à tona, né, Elisa? Sim, afeta os relacionamentos, porque a pessoa fica vivendo uma vida idealizada, né? Uma vida que ela talvez, né, teria tomado outra decisão, né? Então, existe muito da frustração, do medo, mas também da pessoa aceitar a vida dela real. Então, muitas vezes, ela usa desse mecanismo, né, como fuga mesmo da vida real, né? Ela não está bem nessa vida, né, atual, real, e ela fica idealizando uma vida perfeita lá que ela poderia ter vivido. E ela fica naquela idealização, naquilo que poderia ter acontecido, e não vive a vida real, aqui e agora. Um professor meu sempre dizia uma coisa, ele era italiano, né? E ele dizia assim: passato non si cambia, si accetta. Então, passado não se muda, se aceita, né? Então, essa aceitação do passado é o que a gente também trabalha na terapia, né? Como eu posso aceitar essa autocompaixão consigo mesmo, né? Geralmente a pessoa é muito autocrítica com ela, assim, não podia falhar, eu falhei e estou nessa situação. Exato. Né? Então, primeiro ela precisa trabalhar essa autocompaixão, né, com ela mesma, aceitando não vai mudar, aquilo não vai mudar, né? Aquilo já aconteceu. Então, eu digo uma coisa também muito importante: vira a página. É tão bom quando a gente pode fazer isso, né? Vira a página. Porque isso também, essas situações aprisionam a pessoa num lugar que para ela vai só gerar ansiedade, né? Mais frustração ainda, porque ela não vive aquilo, né? Então, vai gerar uma série de sintomas que só prejudicam, né? Então, aceitar o seu passado é algo tão importante, né? Porque aceitar que nós podemos errar, né? Aceitar que somos humanos. Eu também costumo dizer para o paciente: você é humano. Somos, verdade. Somos humanos. A máquina muitas vezes falha, imaginou um humano. O humano falha. Somos falhos. Então, muitas coisas nós erramos, falhamos ou não tomamos a decisão correta, vamos dizer assim, né? Mas foi o que deu. Outra frase que eu falo muito para o paciente: foi o que era possível naquele momento. Então, foi o que era possível, né? Compreender isso muda muita coisa. E agora eu preciso
virar a página. Uau, doutor. Virar a Eu página. concordo plenamente com o que a Elisa está falando, e às vezes o paciente ou as pessoas têm uma certa dificuldade de entender o que é aceitar. Isso. Porque as pessoas acham que aceitar é engolir, é se resignar, é se Uhum. submeter, Uhum. né? Aceitar injustiça, aceitar desigualdade. Como eu aceito? Tem tanta coisa errada, eu preciso tentar mudar. Eu vou ser passivo. E aí as pessoas precisam entender que aceitar não é nada disso. Aceitar é participar da realidade. Estando presente no momento aqui e agora, fazendo uma coisa de cada vez, com intenção e fazendo o que funciona para o que está presente agora. Isso é aceitar. Então, assim, a minha realidade... Agora eu estou aqui com vocês, fazendo essa entrevista. Tem um dia pela frente, Sim. problemas, mas assim, eu estou aqui agora. Então, aceitar essa realidade a minha intenção agora é, nesse momento, poder compartilhar essas informações com você. Então, se eu ficar ruminando e preocupado com um monte de coisa que está lá fora, eu vou sair daqui pior. Porque eu vou sair... Nossa, tinha tanta coisa que eu podia ter falado, eu fiquei preocupado, fiquei pensando o que eu devia falar, não falei, e agora eu tenho mais um problema para resolver. Então, vocês percebem que quando a gente aceita, a gente é mais eficaz na vida. Porque a gente acaba sendo mais... Tem duas coisas, né? Tem uma palavra que se chama reatividade. Reatividade é quando eu quero resolver um problema com o martelo, com as coisas que eu trago do passado. E tem uma coisa que é mais eficaz, que se chama responsividade. Responsividade é, eu vou criar agora a forma como eu vou responder, porque esse momento só existe agora. E se eu não estiver presente e aceitando o que está acontecendo, eu não vou conseguir entregar o que eu preciso agora. Então, assim, só para ficar claro para as pessoas, né? Mas como é que eu aceito? Sim. Como é que eu faço isso? Primeira coisa, respira fundo e vamos olhar para o aqui e agora. O que se apresenta para você nesse momento? Qual é a sua realidade? Né? E aí vamos primeiro tentar ficar presente aqui, fazer o que importa nesse momento, uma coisa de cada vez, com gentileza. O movimento de gentileza é muito importante, porque senão a gente briga com o passado, briga com os nossos pensamentos, a gente vai ter pensamentos que vão nos invadir do passado e do futuro, e aí a gente vai aceitar esse pensamento, né? Eu sou uma pessoa ansiosa, eu tenho esses pensamentos porque eu quero ser responsável. Agora, eu permito-me voltar com gentileza para o presente momento, e toda vez que os pensamentos vierem, eu não vou brigar com eles. São como nuvens no céu. Se eu ficar olhando para a nuvem o tempo todo, essa nuvem parece que não passa nunca. Eu preciso voltar com gentileza para o meu presente momento, respirar fundo e pensar qual é a minha intenção agora. Uau, que sim. maravilhoso. Sim, porque aquilo que você alimenta, ele vai ficando Cresce. grande, né? Então, o que você está alimentando? Né? Eu falo, tem 2 cachorros, qual que vai ficar mais forte? Aquele que você alimenta. Então, são 2 pensamentos, né? Então, aquele pensamento que você rumina lá no passado, se você alimentar mais ele, ele vai ficar mais forte. E paralisa, né? Paralisa. Totalmente paralisa. Você não consegue desenvolver o seu aqui e agora, você tem... isso pode ocasionar problemas profissionais, né, pessoais, relacionamento, tudo. Isso paralisa totalmente a nossa vida. Então, é importante a gente aprender a diferenciar essa questão aí de reflexão, né, e de ruminação. Porque é como o doutor acabou de falar agora, né? Se você vai refletir sobre uma ação, sobre uma situação, beleza, respira, reflita, mas no aqui e no agora. Agora, se você ficar ruminando, aquele negócio, não, eu vou ter que ir lá, eu vou ter que resolver, não, porque se não resolvi, não, e agora? E se eu tivesse? Isso você está ruminando. Então, isso vai trazer algo ruim para você. Agora, doutor, quais os sinais, né? Dessa diferença aí de reflexão e ruminação que indicam que a pessoa precisa buscar ajuda de profissional, porque, como a gente falou, isso paralisa, isso é sério, é algo muito sério. A gente está falando aqui de algo natural que acontece comigo, com você aí de casa, mas que momento que sai do natural e que passa a ser algo patológico que a gente precisa buscar ajuda? Então, quando a gente fala de ansiedade, muitas vezes, assim, os sintomas de que você está começando a desenvolver um transtorno de ansiedade, né? Você começa a não dormir, você começa a se preocupar o tempo todo, querer se reassegurar, você fica perguntando o tempo todo para as pessoas se aquilo está certo, você fica verificando e checando o tempo todo, e aí você começa a deixar de ser eficaz, você começa a deixar de resolver problemas que estão no seu controle para ficar sempre preocupado com
coisas hipotéticas que podem acontecer no futuro, Perfeito. e aí você começa a desenvolver sintomas físicos, Uhum. né? Você pode começar a ter gastrites, diarreias, dores de cabeça, irritabilidade, você começa a querer brigar com as pessoas, exigindo que elas façam as coisas do seu jeito, muito controle, na verdade muito bem intencionado, porque você está movido por preocupação, porque você quer o melhor, Uhum. mas você não percebe que você está cego por aquela ansiedade toda, né? E aí essa ansiedade cada vez mais crônica, ela começa a desencadear essa coisa do estresse, do cortisol, e aí você pode acabar deprimindo, Uhum. porque você fica exaurido. Os quadros de burnout, Sim. os quadros de ansiedade crônica generalizada, isso pode desencadear também pânico e diversos transtornos de ansiedade. E a ruminação em relação ao passado, essa tentativa de controlar, acaba levando a quadros depressivos. Você fica mais melancólico, você fica se culpando e achando que você atribui responsabilidade a você o tempo todo. Então aí você vai ficando sem energia, mais apático, mais desinteressado. Então vão se desencadeando os quadros de transtorno de ansiedade e transtornos depressivos, e aí às vezes esse limite ele fica meio borrado, né? Então às vezes a gente não precisa esperar muito tempo, esperar uma coisa ficar clara. Então se você percebe que você está patinando, busque ajuda, né? Buscar ajuda não é fraqueza. As pessoas confundem vulnerabilidade com fraqueza. Todos nós temos nossos pontos vulneráveis. E cuidar deles é um sinal de fortaleza, de você ser forte. Você ser fraco é muitas vezes você não admitir que você tem problemas e que ninguém faz nada sozinho. Verdade. Estamos todos interdependentes. Então você ter autonomia é você entender, ser inteligente e falar assim, eu não estou conseguindo resolver isso. Será que tem algum olhar? Não é que as pessoas vão resolver os problemas por você. As pessoas podem tentar iluminar um caminho. Eu costumo dizer para os meus pacientes que todo mundo, quando está dirigindo, tem pontos cegos. Sabe quando coisas que nem o retrovisor mostra, e tem coisas na estrada que a gente não está conseguindo ver. Na vida, todo mundo tem ponto cego. E às vezes tem que lembrar, tem coisas que eu não vou conseguir enxergar sozinho. Excelente. E olha só o que vocês estão fazendo aqui hoje, né? Essa dupla maravilhosa. Estão iluminando, estão nos mostrando a importância da gente parar e nos atentar nessa questão da ruminação diária, né? Diária. Você aí de casa, quantas vezes hoje, né? Agora 8h27, quantas vezes hoje você já pensou em algo que você não conseguiu resolver lá atrás? Ou então você ficou ansioso, coraçãozinho bateu mais forte por algo que você acha que você vai ter que resolver lá na frente. E aí você não ficou no aqui e no agora. Então, a gente precisa muito dos nossos profissionais, a nossa produção está de parabéns, que assertividade, porque a gente entrega conteúdos maravilhosos, é isso que vocês fazem, é o que o doutor disse, iluminam, né, a nossa estrada. Agora, Elisa, perfeccionismo, isolamento, dificuldade de se manter, né, no aqui, no agora, de se comprometer. Esses são alguns sinais que indicam que a gente está aí nessa situação de vida paralela, né? Eu gostaria que você trouxesse para a gente a questão da psicologia, né? Como que vocês trabalham o paciente que busca, né, um apoio quando a gente fala que a gente está vivendo demais no passado ou a gente está demais no futuro e a gente não está vivendo hoje. Então, quando a pessoa procura a psicoterapia, ela já está se questionando um pouco mais, né? Ela já veio buscar, ou até porque tem sintomas lá, ela não está bem, então ela vem e busca a psicoterapia. Então, realmente, esses comportamentos mostram muito, né, que ela vive no passado, e muitas das questões são, sim, relacionadas àquilo que a pessoa vive no passado, né, que ela não aceitou, que ela não conseguiu elaborar. Às vezes uma perda também que a pessoa não elaborou. Então, ela fica, né, naquele sistema repetitivo, ruminando, e ela vai sofrendo por aquilo. Então, quando ela retoma, né, na psicoterapia, é necessário, muitas vezes, retomar aquele passado. Né? É necessário retomar. Só
que quando ela traz aquele passado novamente, ela pode ver de uma forma diferente. Ressignificando, né? Ressignificando. Ó, palavrinha linda, né? Linda, adoro ela. Ressignificar o Sim. passado é tudo. É importantíssimo, né? Porque ficar preso no passado só prejudica a pessoa. Porque é aquilo que o doutor também falou, é aqui e agora. A nossa vida é aqui e agora. E muitas vezes a gente não vive o aqui e agora preso ao passado. Então, esse perfeccionismo, muitas vezes, né, que não consegue se perdoar também, acha que tem que ser perfeita em tudo, então não perdoa nada que ela não conseguiu administrar, fazer, ela não elaborou aquilo, então ela precisa elaborar toda aquela situação, olhar para a vida presente e ver que ainda ela tem possibilidades de mudança. Lá atrás ela não pode fazer mais nada, só entender, aceitar, elaborar, ressignificar. Agora, lá para frente, ela pode sim fazer mudanças muito significativas na vida dela. Ela tem muito ainda a caminhar, né? Então, ela precisa enxergar que ela tem ainda que caminhar, que ela ainda tem vida a acontecer, que ela tem uma página nova, né? Exato. Um livro novo. E às vezes é até importante assim a pessoa escrever, sabe, assim, para tirar para fora, olha, o que eu poderia ter feito lá no passado? E se eu tivesse feito? Então vai escrevendo, vai escrevendo, vai escrevendo, vai escrevendo. Pega esse livro e guarda, sabe? Então, assim, fechar aquela situação. Fechamentos também é a palavra importante. Nós precisamos fechar ciclos nas nossas vidas. Como fechar um ano, né? Nós precisamos fechar ciclos para poder iniciar um novo ciclo. Então, dar essa possibilidade a si mesma de iniciar um novo ciclo na vida, né? De ter novas perspectivas da vida, isso muda tudo. A gente tem nós, né, seres humanos, dificuldade de encerrar ciclos, né? Porque encerrar ciclo, às vezes, é um pouco dolorido. Você vai ter que deixar para trás, você vai ter que virar realmente a página, você vai ter que começar um livro novo, de repente, e encerrar ciclo dói. Só que, se você não encerrar, você não consegue iniciar. Então, esse processo é necessário, né? E essa questão de voltar lá atrás, a minha avó sempre dizia assim, ela falava, olha só, hein? Ela dizia assim, ó, você tá na metade do caminho, aí você não aguenta mais, aí você vai voltar. Só que se você voltar, o tempo que você vai percorrer para chegar lá no ponto que você começou é o mesmo tempo que você vai percorrer para poder chegar no seu alvo. Então, você decide, você vai voltar ou você vai continuar, né? Então, se é ao mesmo tempo, então eu vou seguir para frente e vou chegar no meu objetivo. É mais ou menos isso que a gente está falando aqui. E, doutor, hoje, a rede social, né? Vamos falar, a gente está falando de ruminação e a gente está falando de vida paralela. Então, rede social, um processo que tem se intensificado, essa questão da comparação. A comparação, a busca por perfeição, né? Essa coisa da rede social. Nossa, olha lá, você viu? Não, mas eu também quero. Mas se eu tivesse feito, eu tava igual. Isso também tende a ser um sofrimento emocional, né? E tem a ver com essa questão da vida paralela também? Muito, eu acho que é o paradigma moderno, né? Isso sempre existiu, essa coisa da convenção social, de você estar de acordo com as regras, com aquilo que é estabelecido, isso sempre existiu. Só que a rede social potencializou isso, e assim, as pessoas nas redes sociais, elas vivem não só se comparando, mas como se existisse um manual de conduta e um manual de felicidade e um manual do que você deve ter, o parecer ser, para que você seja feliz. E aí, assim, só ali na rede social você só tem uma ilusão, as pessoas escolhem as melhores fotos. Claro, e, né? e as pessoas estão o tempo todo se comparando e se diminuindo. Porque a gente precisa... Claro que a gente tem referências, né? Claro que as outras pessoas podem nos inspirar, mas não por uma foto. As pessoas nos inspiram por histórias. E a rede social é a manchete do jornal. A rede social não conta a história. Né? E a gente só pode se inspirar se a gente conhece as histórias das pessoas de verdade. E qual é a história que a gente pode melhor conhecer? A nossa. Né? Então, se a gente se apropria da nossa história, a gente pode pensar, bem, de onde eu saí, onde eu estou, o que foi que eu conquistei com
quais foram as minhas dificuldades e do que é que eu posso me orgulhar na minha história. E a gente sempre pode se orgulhar de coisas na nossa história, porque a gente sempre está vencendo batalhas no dia a dia. Então, assim, a rede social é aquela manchete daqueles tabloides que ficam sendo sensacionalistas, né? Então, não só fazendo fofoca da vida dos outros, mas é como se a gente estivesse se diminuindo o tempo todo. Então a gente tem que parar para pensar, a rede social só é uma manchete sensacionalista, ela não conta uma história de verdade, né? Só o que pode contar a nossa história é um contato humano, é aquilo que a gente vive no dia a dia, a vida coletiva que a gente está perdendo, né? A vida comunitária, né? É o dia a dia que a gente tem com a atendente da padaria, que a gente sabe o nome, que a gente sabe que de repente tem um parente doente e que da próxima vez a gente pergunta. Esse tipo de coisa é que nos enobrece, são gestos pequenos do dia a dia e que a gente não precisa colocar na rede social, né? Porque quando a gente coloca na rede social já perde o valor, porque a gente não está fazendo pelo ato em si, mas sim para aparecer, mostrar valor para o outro. Essa é uma grande característica da rede social. As pessoas querem mostrar virtude o tempo todo, e as virtudes, elas não existem para serem demonstradas, elas existem para alimentar a nossa alma. A virtude é aquilo que a gente faz pela simples vontade de ficar bem com aquilo. Então a rede social é um monte de gente mostrando virtude e dizendo para você mesmo e para os outros, olha como eu sou legal. Uau, Elisa, completa pra E gente, muito bom. importante entender que a rede social é um cortezinho da vida da pessoa, Sim. né? É uma vitrine, vamos dizer assim. É aquilo que você põe de mais bonito. E as pessoas, às vezes, olham para a rede social achando que aquilo é a vida dela, né? A vida da pessoa total. Ou vão imaginando aquela vida perfeita, e isso tem sido muito mostrado, vidas perfeitas. Então a pessoa sempre vai se sentir inadequada, né? E, Elisa, Querendo mais, desculpe né? interromper, mas uma coisa muito importante que eu quero deixar aqui, que eu também não quero deixar a mensagem de que a gente vai culpar as pessoas, Claro porque as que redes não. sociais são Aham. feitas para viciar. Sim, Exato. São drogas que são feitas para que a gente Sim. fique inebriado naquilo, e a gente tem que prestar atenção se a gente não está se deixando aprisionar pelas redes sociais. Perfeito, Mas a gente tem que ter cuidado, porque assim, elas prometem uma saída fácil e é feito pra gente ficar viciado naquilo, né? Exatamente, é isso. E assim, é algo, vamos colocar uma aspas, falar novo, né? Quando a gente fala de saúde mental e a gente liga com rede social, quem disse, lá, eu voltando no passado, mas lá quando foram criadas as redes sociais, na época do Orkut, lembra? Que era tão gostoso jogar aquela fazendinha, aquele negocinho, você troca uma foto aqui, você conversa com um amigo lá, era tudo novidade, mas a gente não sabia o boom que ia acontecer e como isso ia mexer com a nossa saúde, tanto física quanto mental. E é algo que, assim, não estamos aqui falando, não vamos utilizar rede social, tal. Eu também utilizo, Claro. só que a gente está aprendendo, né, como isso tem influenciado no nosso dia a dia, como esse uso exacerbado pela rede social, ele tem mexido com a nossa saúde mental e, no caso que a gente está falando aqui do programa, dessa questão de vida paralela, também tem a ver com a rede social. Só que o segredo está no limite. O segredo está na medida, né? Aquela questão do veneno lá, né? Do remédio do veneno. Isso. É a medida, né, doutor? Porque assim, não vai usar rede social? Imagina, todo mundo tem a rede social, tem um ou outro que não utiliza, mas você precisa utilizar a rede social com limite, com moderação. Essa pergunta é fundamental. A gente faz as coisas porque todo mundo faz? A gente faz as coisas porque é assim que é? A gente simplesmente cumpre uma regra? Ou a gente pergunta, que lugar que estou ocupando na minha vida? Isso faz sentido para mim? Isso está funcionando? Então, esses pequenos momentos de reflexão, de parar, e a gente está assim, deixa eu ver como é que está sendo o meu dia, o que tem excesso, o que está faltando. Esses pequenos questionamentos, você não precisa estar fazendo terapia. Então, são momentos com você mesmo para pensar assim, bem, o que eu acho que pode estar interferindo um pouco demais na nossa vida, né? Então, assim, para algumas pessoas pode fazer sentido ter rede social, como para algumas pessoas beber um pouquinho no final de semana é ok. Para outras pessoas não faz sentido, porque a relação é uma relação de muita dependência. Algumas pessoas não podem beber. Verdade. Né? Então não é porque algumas pessoas, e não é fraqueza, aquilo não faz sentido na minha vida. Então, você é único, né? As nossas mães sempre falam, você não é todo mundo. Exato, e não somos mesmo, né? Só que elas sempre explicam, para você pode não fazer sentido. Então, assim, você não é todo mundo, você é único, né? Sim, Você perfeito. É tão bom isso, né? Quando a pessoa entende, você é único.
E você tem qualidades, porque às vezes as pessoas se prendem na qualidade do outro, Isso. né, nas características positivas do outro, e não conseguem enxergar nenhuma característica positiva nela mesma. Uhum. Só que ela tem, todos nós temos, né? Você é único. É muito importante isso. Uau! E a que gente não é um maravilha. conceito, a gente fica falando assim, a gente rotula as crianças, fulano é não sei o quê, aí a criança cresce ouvindo aquilo e acha que ela é aquele rótulo, né? Sim. Você é que às vezes muda o contexto, muda a situação, você descobre coisas em você que você não imaginava. Então a gente também é Sim. muito dependente do contexto. A gente fica tentando buscar causas do que aconteceu aquilo, achando que as causas são únicas, né? Às vezes eu aqui com vocês posso ser muito diferente do que eu sou no meu consultório ou com os meus amigos, não só pelos papéis, mas porque os estímulos, os reforços são diferentes. Então a gente tem que entender que a gente é muito dependente do contexto e tem muitas coisas que influenciam que a gente não sabe. Né? Para a gente não ficar preso a essa ideia de que eu sou algo fixo, né? Exatamente, né? Muitas pessoas, algumas pessoas, eu conheço algumas pessoas que falam assim, mas eu sou isso e pronto, acabou. Né? Eu não mudei, não vou mudar e vou continuar. Gente, a gente está em pleno movimento. Se você não está mudando a forma de pensar, o jeito de agir, ou melhorando, ou piorando que seja, enfim, né? Depende aí da sua situação, do seu ponto de vista, mas se você não está em movimento, tem alguma coisa errada. Sim. Esse negócio de que eu sou assim, não mudo, não rigidez, tá legal. a gente chama isso de rigidez e inflexibilidade. É um dos principais fatores de adoecimento mental, é a rigidez. Olha isso. Né? É você achar que você está preso a uma determinada regra, e uma resistência muito grande a mudar, a mudança, né? Uma aversão à mudança. Isso é um dos maiores, a fuga da realidade e a rigidez são os principais ingredientes para o sofrimento emocional. Olha só que embate, né? A fuga da realidade e a rigidez, e aí você fica se apegando ao passado, e aí, gente, olha, realmente é meio difícil, meio delicadinho seguir em frente sem alguma ajuda. O bom é que a gente pode virar a chave em algum momento, esse, de repente, é o momento para você virar a chave, você que está aí do outro lado, e buscar ajuda, né? E a gente sempre fala aqui, buscar ajuda é um sinal de que você está, seguindo no caminho certo. Isso não é fraqueza, não. É tão bom a gente poder contar com pessoas que podem nos ajudar, né? E se abrir também para receber a ajuda. Isso é importante demais. 8h42, produção, a gente tem algumas perguntas aí? Se tiver, pode mandar, senão a gente já continua aqui, que tem mais comentários aqui, tem estudos de políticas de saúde, que a gente tem alguns dados, e o nosso bate-papo aqui está bem interessante, porque estamos falando de nós, né, seres humanos únicos, e cada um aí com a sua situação de aceitar ou não o passado, de viver, né, lá no passado, no presente ou no futuro, mas a gente precisa entender que a gente está vivendo, a única coisa que a gente precisa entender é que estamos no aqui e no agora, né? O futuro não nos pertence e o passado já ficou para trás, não tem mais volta. Vamos lá, Felipe Cardoso do Swift. Como é o caminho mais seguro para investigar a neurodivergência em adultos? Tenho receio do autodiagnóstico por vídeos e testes de internet, doutor. Hoje em dia está muito na moda essa coisa dos diagnósticos de autismo e transtorno de déficit de atenção, e você tem razão, porque existem algumas características para, se a gente for pensar em autismo, né, essa coisa da dificuldade de entender as regras sociais, a pessoa ser muito rígida também, tem um repertório muito limitado, mas nada disso serve para dar o diagnóstico se não houver prejuízo. Então, nos guidelines, nas diretrizes de tratamento, tem gente que tem essas características e a gente poderia até dar o diagnóstico, mas a gente olha para a vida dela assim, olha, ela está funcionando e existe um casamento e um entendimento entre ela e o ambiente, porque às vezes também o diagnóstico tem a ver com o ambiente não consegue ler aquela pessoa, invalida aquela pessoa, aí aquela pessoa que não se sente aceita, ela também responde cada vez pior, e uma coisa vai piorando a outra. Então, uma pessoa, às vezes, um autismo de alto rendimento, né, alguém que tem traços, né, ele pode receber o diagnóstico num contexto e funcionar muito bem em outro. Quando a gente diz, né, que contexto faz muita diferença, e por isso que a gente lida hoje com essa coisa de validar as pessoas. Quando eu aceito que essas pessoas são diferentes, elas conseguem participar da realidade e a realidade consegue se interagir. Você vê, participação e aceitação trazem mudança. Então você tem que ter cuidado, porque é muito conveniente, às vezes, a gente ter um diagnóstico que explique tudo.
E às vezes o diagnóstico é só um rótulo. Muito mais importante do que um diagnóstico é eu entender quais são as minhas dificuldades, nomear em cada área de vida onde é que eu estou patinando e o que é que eu posso fazer em relação a isso. Principalmente se a gente está falando de pessoas que não têm déficit intelectual, que têm um alto rendimento, e aí o caminho seria mais o caminho de uma terapia, a não ser que a pessoa tenha um quadro depressivo, tenha algum transtorno psiquiátrico, que pode estar junto também, Sim. mas é importante você não ficar preso no diagnóstico, ficar preso em nomear as suas dificuldades. Perfeito. Muito bem, 8h45, mais uma pergunta pra gente, produção. Vamos lá, o pessoal tá participando. Obrigada, viu, pela sua audiência, pela sua companhia. Renato Alves, da Vila Industrial. A culpa por decisões antigas pode virar rancor nas relações? Como evitar descontar no parceiro, boa, ou na família frustrações que são minhas? Ô, Renato, vamos lá. Responde ele, por favor, hein? Uma boa pergunta, né? Sim, pode virar rancor nas relações, né? Por isso é importante elaborar, né, tudo isso, né, tudo aquilo que você viveu, para que não acabe gerando situações no presente, né? Quanto mais trabalhado, quanto mais elaborado, melhor vai ficar, melhor essa situação, né, você não levar essa situação para o presente. E levando essa situação para o presente, descontar na família, no parceiro, nos amigos, às vezes é algo até involuntário, né? Porque você está tão preso a algo lá do passado, e aí a sua reação tem a ver com algo do passado, mas você está vivendo com alguém do presente, né, doutor? E é involuntário, mas acontece e acaba gerando aí uma confusão muito grande. E muitas vezes as pessoas se apegam no fato de estarem certas e de aquilo ser injusto. Né? E eu costumo dizer que algumas verdades são inúteis. Né? Eu estou num processo aí de perder peso e de tentar melhorar um pouco a minha saúde. Aí eu estava pensando, né? Se eu ficasse na frente do espelho falando, nossa, Fábio, você está careca e barrigudo, você está careca e barrigudo. É verdade. Mas vai me ajudar em quê? Então, assim, a gente tem que parar para pensar que às vezes as verdades são inúteis. São 1 tonelada de verdade, amassa uma pessoa e não leva ela para lugar nenhum. A verdade tem que ser trabalhada com delicadeza. Né? A gente precisa lidar com a verdade, muitas vezes, de uma maneira construtiva. Então, assim, não importa, às vezes, ficar buscando culpado ou injustiça, se a gente for olhar para aqui agora, né, a nossa relação é com o presente. Ficar buscando essas dívidas do passado, né, e quem é que vai pagar essa dívida, e quem é que vai reparar isso, muitas vezes só deixa a gente preso, digamos assim, né? Mas o importante é que ele está reconhecendo isso, que pode descontar, né? Exato, que ele acaba descontando. Então, isso esse já é uma consciência. Perfeito. Né? Ter consciência do seu ato é a primeira coisa, é olhar para aquilo, entender que o outro não tem culpa, né? Não existe essa questão, eles não fizeram nada, mas sim que é você que não conseguiu elaborar, que não consegue lidar com isso e acaba descontando. Isso já é uma consciência. Exato, reconhecimento, né? Reconhecer, né? E a partir desse reconhecimento já é o primeiro passo para você buscar uma ajuda, para você melhorar, né? Olha, faz leituras, tenta respirar, conta até 10, tem tanta coisa hoje que pode nos ajudar. E claro, né? A psicologia aliada com a psiquiatria, ou a psiquiatria aliada com a psicologia, eu acho que esse tratamento, esse atendimento multidisciplinar, ele é magnífico, ele é maravilhoso, né, doutor? E uma coisa muito importante, o que nos guia, né? O que faz? A gente precisa muitas vezes parar para pensar quais são os nossos valores principais. Sim. Né? O que eu busco na vida? A gente não está falando de meta, a gente não está falando de coisas objetivas e materiais para serem conquistadas. Né? Que tipo de pessoa eu quero ser, ou o que importa para mim em relação à família, em relação ao meu trabalho. Então, a gente poder nomear esses valores para a gente poder ter motivação, porque as coisas às vezes não são fáceis. Os caminhos não são tão simples assim. E sem motivação, a gente não atravessa deserto, digamos assim. Eu tenho que ter algo que me importa. Às vezes, na medicina, muitas vezes o médico está preocupado com controlar a pressão e tal, e às vezes a motivação, por exemplo, de uma pessoa idosa está na formatura da neta.
né? Sim. Então, assim, aquele momento, aquele é um valor importantíssimo. E a gente não pode se deixar perder dos nossos valores, porque eles que vão não só nos guiar, servir de bússola, mas vão ser o combustível para a gente atravessar os nossos desertos, né? Excelente. Quando o doutor faz essa pontuação, Elisa, a gente vem para o autoconhecimento, que é muito importante, necessário, e é diário, né? É Sim, diário. é diário. Muitas vezes eu ando falando de metas emocionais, que às vezes a gente busca muito essas metas profissionais, né? São metas emocionais, né? O quanto a gente precisa lidar com coisas internas, né? Se propor a fazer um trabalho interno, por exemplo, eu não consigo dar limites às pessoas, então eu vou, nesse ano, né, nesse tempo, me propor a tentar reavaliar isso. Por que eu não consigo falar um não? Por que eu não consigo discordar? Então, eu preciso, sim, estabelecer também essas metas, que são valores, né? Quais os valores que você quer para a sua vida, que são importantes, e buscar cada dia, ter essa motivação de buscar. Eu não consigo, mas é um passo de cada vez. Você, às vezes, não precisa dar um passo grande, mas é um passo de cada vez que você vai conquistando. Então, se a pessoa percebeu, né, que ela está descontando, então ela vai, a cada dia, tentar fazer um movimento contrário, né? Muito bem. E esses pensamentos também são importantes, né? Os pensamentos ruminativos, nós podemos também olhar para eles e ver o contrário do que se pensa, né? Eu fui tão ruim com essa situação. Não, eu pude ser quem eu fui naquele momento. Foi o que deu. Né? Exato. Mudar esses pensamentos Perfeito. e repeti-los para si, porque o cérebro entende na repetição. O nosso cérebro é uma caixinha de surpresas. Repetição. Cada dia que passa a gente aprende mais sobre ele, a gente vê que a gente tem muito e muito e muito mais para aprender sobre como funciona, né, nosso cérebro, a nossa mente. Vamos lá, 8h51. Dá tempo para mais, produção? Dá tempo? Se der, vamos lá, tá tão gostoso o nosso bate-papo. Vai lá, manda mais pra gente, Rafael Pacheco, do Nova Europa. Existem hábitos simples que ajudam a reduzir a ansiedade do e se no dia a dia? Algo prático para quando a mente dispara à noite, doutor? Eu daria 2 dicas, né? Uma dica que é um pouco mais elaborada, que é, quando você tem uma tendência a se preocupar, muitas vezes você está confundindo preocupação com resolução de problemas. Então, você tem alguns problemas para resolver. Então, antes de dormir, escreve lá com o que você está se preocupando, qual é o nome do problema, quando é que você pode resolver, o que você pode fazer, o que você vai fazer amanhã, o que é que não está no seu controle e vai ficar para o futuro. E tenta se lembrar, quando você voltar para a cama, que você já se comprometeu, que aquilo já está no papel, está lá escrito. Você não precisa voltar a pensar naquilo, né? E aí tentar realmente se ancorar na sensação física, né? Uma música relaxante, tentar olhar para o seu ambiente, tentar alguma coisa que ancore você no aqui e agora, né? Então, se está muito preocupado, vai tomar um banho quente, vai ouvir uma música. Se tiver muito tempo na cama tentando dormir, levanta da cama, fica num lugar sentado, com a luz indireta, e aí volta para a cama só quando tiver com sono, não é para ficar na cama ruminando, senão a cama fica associada ao lugar de ruminação. Então, tem essas estratégias. Então, a ideia é, pense em alguma coisa física, mas que seja saudável, que ancore você no aqui e agora. Aprenda a fazer exercícios de respiração, ouça uma meditação, uma oração, sempre algo relaxante, mas sempre algo muito físico e que prenda a sua atenção no aqui e agora, no momento que você está vivendo. E quando voltar a preocupação, lembre-se que você já anotou que você está preocupado, você diferenciou o que está no seu controle hoje, quando é que você vai resolver, o que é problema de hoje, o que é preocupação, o que vai ficar para o futuro. E quando voltar a preocupação, você fala assim, eu já reservei meu tempo para isso, eu já sei a resposta, agora eu posso me dar o direito de relaxar. Nossa, você percebe que é uma fala da gente com a gente mesmo e que a gente precisa aprender a falar com os nossos pensamentos. O doutor falando isso aí, eu me imaginei, poxa vida, eu estou falando comigo e me autorregulando. É mais ou menos isso, né, Sim, uma Elisa? autorregulação é Impressionante. importantíssimo, né, que é de acontecer. E a respiração, trabalho muito com isso também, né, porque a ansiedade está aqui, né? Então, assim, Sim. quando você consegue
a gente fala controlar a respiração, mas não é muito controlar, é poder respirar de uma forma que você vai acalmando o Aham. organismo e autorregulando. É importantíssimo, né? Seja 5 minutos do dia, né? Aprender a se autorregular é muito importante. E o exercício que a gente faz é assim, quando você for fazer um pouco de respiração, né, a gente fala de fazer uma respiração diafragmática, Isso, respirar com o abdômen e tal, tem até os exercícios no YouTube, você vai ter um monte de pensamento. Isso é bobagem, eu devia estar fazendo. Então você vai fazer com gentileza. Durante 3 minutos, o meu foco é respirar. Eu reconheço esse pensamento, eu reconheço essa preocupação, ela tem a ver com valores meus, com o que eu quero resolver, mas nesse momento eu vou voltar para a respiração com gentileza. E é normal que eu fique brigando com isso, que eu acho isso ridículo, que eu tenha julgamentos, que eu acho que não vai funcionar, mas eu vou me propor a fazer isso, porque é o que vai funcionar agora, e eu vou voltar para isso com gentileza. Uau! Nossa, hein? Quanto aprendizado nessa manhã gostosa de terça-feira. Tá vendo só como é bom, né? A gente aprende todos os dias, a gente está em pleno movimento. Você, de repente, aí aprendeu a respirar, como o doutor ensinou aqui a gente agora, e que tal daqui a pouco você fazer isso, né? Fazer isso e dar um tempo para você e ter aquela gentileza que você tem, de repente, com o próximo para com você mesmo. Isso é muito importante. Olha só, segundo dados de estudos para políticas de saúde, gente, eu queria dar esse dado aqui, mais de 70% dos brasileiros com depressão não receberam nenhum tipo de tratamento. Isso revela a dimensão silenciosa do sofrimento psíquico no país. Por que eu estou falando isso? Porque aqui, hoje, nós estamos falando sobre essa questão da vida paralela. E você viu que a vida paralela, ela vai gerar o quê? Ela vai gerar, assim, ansiedade, uma depressão, né? Um transtorno psicológico. Então, a gente precisa buscar apoio, estudar um pouco mais sobre, falar mais sobre também, porque quando você está externando, quando você está escrevendo, quando você está falando, você está colocando para fora, e isso é muito importante e ajuda bastante também. E a gente precisa também transformar esse arrependimento, né, que a gente tem de algo lá do passado, que a gente fica ruminando, em um instrumento de crescimento. Isso é possível, Elisa? Sim, sim. Quando a gente sai do arrependimento como algo punitivo e passa a olhar como algo reflexivo, algo que você possa olhar e seja um crescimento para você. Você vai olhar para aquilo, né, e ver que aquilo também te fez crescer de alguma maneira, né? Uhum. Aquilo que ocorreu também te fez crescer, né, então, mudar o foco, né, então olhava como punitivo, Uhum. então agora olhar com um olhar reflexivo, um olhar que vai te levar para o aqui e agora também e não mais para o passado. Perfeito. Agora, esse medo de errar no futuro, olha só, né, a gente tentou cuidar do passado, vamos por aqui agora, mas eu posso ter medo de errar lá no futuro. Isso também pode ocasionar um bloqueio emocional e a gente precisa cuidar com isso também, não é, doutor? É porque a gente tem muita intolerância à incerteza, né? A gente tem alergia, a gente quer determinar tudo, né? E é muito importante a gente conseguir confiar de que se alguma coisa ruim acontecer, eu vou poder ou tentar resolver ou ter ajuda, Uhum. mas eu não consigo controlar o futuro e tentar, de alguma maneira, me preparar para não. Porque errar, muitas vezes, é florescer também. A partir do erro, há o aprendizado. Não Perfeito. existe vida sem erro e não existe aprendizado sem erro. E eu costumo dizer que o não, ele é libertador, porque a partir do não, eu tenho 1 milhão de sims. Né? A gente fica pensando assim, mas e se não acontecer? Será que aquilo realmente vai ser o melhor para mim? Será que aquilo que aconteceu comigo, o que eu quero que aconteça comigo, é realmente o que vai me trazer felicidade? Né? Às vezes até coisas que são muito ruins e trazem muito sofrimento, forjam a gente, tornam a gente. Porque no final das contas, quando a gente estiver lá perto do fim da nossa vida, o que a gente vai parar para pensar é
qual foi a história que eu vivi. E não é uma história de felicidade necessariamente, não é uma história só de conquistas, é uma história de muita luta, de muito sofrimento, mas de significados, né? Então, a gente está muito, a rede social traz muito essa ideia de que a gente tem que ser feliz e tem que ter emoções positivas. A gente tem que ter uma vida de significado, de propósito, de que faça valer a pena viver. Mas valer a pena viver não é uma vida de rede social e de prazer o tempo todo. Muitas vezes é uma vida muito suave, mas uma vida que a gente fala assim, nossa, valeu a pena e assim, não foi uma vida de status, de poder, de reconhecimento, mas foi uma vida em que eu cultivei as outras pessoas, que eu fiz o que importava, da qual eu posso ter um certo orgulho e dizer assim, nossa, valeu a pena e é uma história digna de ser contada, né? Uau, que maravilha, olha só quanto ensinamento, gente, 8h59, a produção tá falando que a gente tem que encerrar, nossa conversa tão gostosa, passa tão rápido, mas que bom, né, quanta entrega, olha, quero agradecer, Elisa, obrigada mais uma vez pela sua presença, gratidão pela troca e por tudo que foi dito aqui, muito obrigada. Eu que agradeço muito e, nossa, foi muito gostoso mesmo, né, tão bom quando a gente pode, né, trocar assim, né, né, é muito importante, né, isso, né, e levar para as pessoas também, né, conhecimento. Maravilhosa. Doutor Fábio, seja muito bem-vindo à nossa família aqui, porque com certeza será convidado mais vezes. Quero agradecer a sua presença, né, o seu aceite e toda a sua entrega aqui. Foi maravilhoso. Obrigada. Obrigado. Espero que as pessoas também tenham uma ótima semana e que saiam com uma mensagem de esperança, de que a vida vale a pena ser vivida e a vida não é fácil. O sofrimento faz parte da nossa existência e é importante que a gente não se deixe iludir aí para essas coisas do controle, né? Excelente, que dupla, hein, gente? Mais uma super dupla aqui no nosso Estúdio Câmara. E lembre-se, olha, você não sofre apenas pelo passado, mas pela fantasia de um passado que nunca existiu. O passado influencia quem somos, né? Mas ele não determina tudo que ainda é possível. E é na aceitação da experiência presente que nasce a possibilidade de mudança. Como foi falado aqui no programa, seja gentil consigo mesmo. Sua vida não precisa ser perfeita para ser valiosa. Ela precisa ser vivida, tá bom? Gente, agradecendo a sua audiência, a sua companhia. Amanhã Estúdio Câmara ao vivo novamente. A gente vai falar sobre um tema difícil, mas necessário. A gente precisa aprender a perceber quando um relacionamento acabou. Você já passou por isso? Quando o respeito se perde, quando a conexão desaparece e quando permanecer passa a doer mais do que partir. A verdadeira coragem não é suportar o insuportável, é escolher a si mesmo. E a gente precisa entender sobre isso. Quando um relacionamento acaba e a dificuldade de sair dele, como é que a gente faz? Amanhã, Estúdio Câmara tem a resposta para você. É a partir das 8 da manhã, ao vivo, aqui no nosso Estúdio Câmara, TV Câmara Campinas. Fique muito bem, um dia excelente. Ao meio-dia nós temos Câmara Notícia, com informações do Legislativo. E a Íria está chegando, né? A Íria, a nossa jornalista de inteligência artificial, trazendo informações do Legislativo e também da nossa metrópole, Brasil e mundo, cotação de dólar, euro e muito mais, direto da Central IA de Notícias para você em instantes. Fique bem, beijo grande, cuide-se e até amanhã.